Bom, meu nome é Romilda Rinco. Eu nasci no estado de São Paulo, na cidade de Espírito Santo do Pinhal. E em 23 de agosto de 1936. Consequentemente, estou hoje com 87 anos, né? E os seus pais eram de lá? Os meus pais, sim. Meus pais eram de lá, do Espírito Santo de Pinhal. E a senhora é filha única? Não, eu não sou filha única, não. Eu tive mais 4 irmãos. 2 faleceram quando criança e 2 já adultos, né? Então, conte-nos um bocadinho como era a sua vida no Espírito Santo quando era criança. Quando era criança? Bom, para começar, eu nasci no meio dos cafezais. A minha mãe e meu pai trabalhavam plantando café, colhendo café para os fazendeiros da região e levava a gente, quando era pequenininho, para debaixo dos pés de café. Lá a gente dormia. Então, quando dava um chorinho, ela corria para ver, chegava lá, estava cheia de formiga. Então, foi assim a minha primeira infância, né? E depois, aos 6 anos de idade, minha mãe chegou no meu pai e disse assim: olha, nós precisamos mudar para uma cidade para pôr os nossos meninos para estudar, né? E ele não queria, não. Ele não entendia. Ele disse: eu nunca precisei de estudar, estou bem na vida, né? Estou trabalhando e vivendo bem com vocês, então eu não vou, não. Mas ela insistiu. Minha mãe era muito ativa, né? Aí ela disse: então, se você não vai, eu vou. E ela foi na cidade, arrumou um caminhão, pôs a mudança dentro e fomos para a cidade, né? Para a sede, então, do município de Espírito Santo do Pinhal. Então, fomos morar lá, né? Porque antes era no município, porém morava na roça. Aí fomos morar na cidade. Ela nos colocou, então, no grupo escolar. E eu achei aquilo maravilhoso, né? Porque acho que estava já dentro de mim o gosto pelo estudo, que eu não conhecia nada. Achei aquilo maravilhoso, fui uma aluna boa, graças a Deus, na minha infância, né? E assim foram passando-se os anos. Já quando eu estava com 15 anos, chegou uma pessoa e disse: eu estou precisando de alguém para trabalhar. Eu ficava na escola onde eu estudava, ficava na secretaria, ajudando, tudo, então gostava, né, do ambiente escolar mesmo. Mas estou precisando de uma pessoa. E para fazer o quê? Para ser escrivã de cartório do Registro Civil. E aí eu levei assim um sustinho, né? Porque saí de uma vida escolar que eu tinha para ir para um cartório. Mas tudo bem, eu vou fazer uma experiência, né? E fui fazer a experiência. Ali eu acabei trabalhando 10 anos. Todos os sábados a gente fazia aquela quantidade de casamentos do pessoal da roça que vinha, né? Para se casar. E todo sábado para mim era uma festa. Todo sábado eu tinha que fazer um vestido novo. Eu gostava daquela vida também, né? Porém, o tempo foi passando, já ia para 10 anos e nós frequentávamos um grupo. Quando eu digo frequentávamos, é porque daí eu já tinha um namorado, né? Esse namorado que é meu marido até hoje, faz 65 anos. Então, nós frequentávamos esse grupo, chamava Grupo da Fraternidade Irmão Flacos. Ali, o trabalho principal era ajudar a comunidade. Era orar por eles, mas também levar uma cesta básica, que hoje chama de cesta básica, né? Naquele tempo tinha outro nome. Então, fazíamos esse trabalho, visitávamos os enfermos, visitávamos os hospitais, né? E, enfim,
fui me envolvendo com esse serviço social, né? Tinha uma parte religiosa, essa associação? Uma o quê? Parte religiosa. Espírita. Espírita, nós estudávamos os livros de Allan Kardec, né? Como fazemos até hoje. Então, fazíamos esse trabalho social até que um dia, um dos grupos, que, assim como nós tínhamos o nosso grupo da fraternidade lá, já existiam outros em 90 cidades, trabalhando no mesmo estilo. E um deles mandou uma notícia de que lá na sede haviam resolvido, a mandado dos espíritos, a fazerem uma cidade que seria dedicada a crianças órfãs ou abandonadas, né? Aquele boletim chegou na minha mão. Até então eu já estava casada, né, com esse mesmo namorado daquele tempo. Já estava casada, já tínhamos a nossa vida já feita, estávamos bem financeiramente, porque trabalhávamos os dois, né? Mas aquilo me encantou. Eu falei, uai, isso aqui é um lugar bom para a gente viver o restante da nossa vida. O que você acha? Ele levou um susto, né? Mas e os nossos filhos? A primeira coisa que falou, e os nossos filhos, que já tinha 2? E os nossos filhos, e escola para eles? E onde é que nós vamos, meu Deus do céu? Me lembro até da expressão dele, onde é que nós vamos, meu Deus do céu? Eu falei, não, vamos procurar saber direitinho, né, sobre esse programa. E a sede desses grupos de fraternidade era Belo Horizonte. Tinha o nome, tem até hoje o nome, Organização Social Cristã André Luiz. E a sede continua em Belo Horizonte. Aí nós fizemos uma visita lá em Belo Horizonte para saber direitinho como era essa questão dessa cidade para crianças órfãs, né? E fomos, nossa, fizeram uma festa conosco, ficaram muito felizes e tudo, mas nos mostraram que a gente vinha para um cerrado, não tinha nada, nem uma casinha, nada. Era aqui? Era aqui. 1964. 63, essa entrevista que nós fizemos com eles foi no final de 1963. Mas aí, como nós decidimos realmente vir, mesmo tendo que enfrentar, né, um cerrado, falta d'água, falta de tudo, que eles disseram, nós iremos mandar uma quantia por mês para vocês se abastecerem, né? Mas lá não tem nada, arriscam, não, nós queremos ir. Aí, pronto, marcamos para o ano seguinte, porque estávamos em final de 63, e nós tínhamos uma loja no centro da cidade de Pinhal, uma loja boa, que a gente fazia concorrência com as casas pernambucanas. Casa pernambucana era bem conhecida em todo lugar, né? Estávamos bem, graças a Deus, financeiramente. Mas sabe uma coisinha lá dentro, parece que faltava, né? Era exatamente isso. Fiquei numa felicidade muito grande quando ele decidiu aceitar meu propósito da gente realmente vir. Aí, em maio de 1964, nós enchemos uma Kombi das principais coisas que a gente, né, achava que iria necessitar e pegamos a estrada e viemos embora. Quantos quilômetros são de lá aqui? Quantos quilômetros de lá aqui? Dá mais ou menos 1.500. Né? E na estrada não foi bem fácil a viagem, não. Houve pneus que furaram, né, a gente tinha que dormir. Ainda estávamos numa época em que havia uma não sei nem bem como dizer, não era revolução, mas era quase uma revolução no país, né, 1964. Então os guardas nos paravam em todos os quilômetros e quilômetros, os guardas paravam, porque achavam que nós éramos uma família foragida, né? Faziam perguntas, queriam saber onde vocês iam? Queriam saber.
Queriam saber onde... Pediam dinheiro para informações? Não pediam. Eles queriam mesmo saber onde nós íamos, porque por conta dessa revolução que estava acontecendo no país, né, achavam que éramos uma família bagunceira, com certeza, que vinha, né, para fazer alguma coisa, porque vínhamos em direção a Brasília, né, e Brasília estava no seu início ainda, né, era Brasília de 61. Nós fizemos essa viagem em 64. Bem, mas enfim, a trancos e barrancos chegamos. Eu me lembro muito bem que quando chegamos na divisa do estado de São Paulo para Minas Gerais e Goiás, próximo, e a cidade de Itumbiara, um dos guardas disse: não, eu quero ver tudo que tem aí nessa Kombi. Aí meu marido disse para ele: olha, seu guarda, eu levei 3 dias para carregar essa Kombi. Se o senhor descarregar, o senhor vai ter que carregar novamente. O guarda coçou a cabeça assim, olhou para os lados, não tinha ninguém, né, que fosse testemunha do ato dele. Ele disse: não, pode, vai embora, vai embora. Aí nós entramos, né, viemos para o estado de Goiás, até chegar aqui no município de Alto Paraíso. Quando chegaram aqui? Quando chegamos aqui, nós tínhamos o endereço lá do local onde seria construída a tal cidade. Então, fomos diretamente para lá, porque lá já tinha um companheiro, Nelson de Almeida, era o nome dele, e ele tinha vindo antes para construir um barraquinho. Veio de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ele construiu um barraquinho de tábuas e nós então já estávamos com esse endereço, né? Chegamos lá com o Nelson e ficamos ali até ir fazendo alguma coisa. E não fizemos muito, mas o que fizemos está lá até hoje. Está feito, moram várias famílias lá. Tem crianças, tem um educandário que, graças a Deus, eu consegui fundar depois de um tempo, né? Porque eu já era de escola desde criança. Fundei esse educandário, está lá, é uma das melhores escolas aqui do município. O que é um educandário? Educandário, nós demos o nome Educandário Humberto de Campos. Esse educandário era para receber as crianças da região ou que aparecessem, crianças que aparecessem, e daria para elas o ensino fundamental, instruções do ensino fundamental, né? Mas hoje ela é uma escola, tem o ensino médio, tem tudo lá, né? Aí, bom, chegamos lá, era difícil realmente a vida conforme já estávamos prevenidos, porque não tinha recursos, era cerrado ao redor desse barraco, né, que eu acabei de citar, que ele construiu, o barraco de tábuas, era cerrado ao redor e a água a gente tirava da cisterna, eu com meus braços fininhos, muito mais fininho do que hoje, né, tinha que tirar a água da cisterna. Esse companheiro fez uma cisterna e colocou uma roda d'água. Tinha que tirar a água da cisterna. Para fazer compras tinha que ir em Brasília, porque, né, e é 200 quilômetros daqui lá, né? Mas a gente ia dando um jeito, sempre dava-se um jeito, né? Que idade tinham os seus filhos? Que idade tinham? O mais velho tinha 4 anos e o outro 2 anos. Esse de 4 anos... Eu nunca tinha imaginado que ele seria futuramente um político, né? Jamais teria imaginado isso, mas o futuro depois veio me mostrar. Ele veio, depois de muitos anos, ser prefeito aqui de Alto Paraíso. Foi prefeito 3 vezes. Mas, infelizmente, ou porque tinha que ser, um dos coleguinhas que estudava com ele lá na escolinha, que depois eu fundei, né? Atirou pelas costas. Ele morreu aqui, assassinado por conta. E o outro, que tinha 2 anos, é o atual prefeito de Alto Paraíso. Mas eu também nunca imaginei que isso aconteceria, né?
porque não viemos para isso, não viemos para conquistar a cidade. E aqui também a cidade era bem pequenininha, só tinha uma rua com casas cobertas ainda de folhas de coqueiro, era bem, né? Então não tinha nem como imaginar uma coisa dessas, não. Foi o destino mesmo. Então um tinha 4 anos, outro tinha 2 anos, e por conta deles foi que eu falei, meu Deus, aqui não tinha escola nenhuma por perto, não tinha nem famílias morando. Aliás, tinha uma família já com uma senhora de idade, mais uns netos lá, uns 3 quilômetros de distância, né? E essas crianças dela também não iam para escola nenhuma, porque não tinha escola. Eu falei, eu tenho que abrir uma escolinha aqui, porque como é que os meus menininhos, né, vão crescer? Um já com 4 anos, precisa ter um pré-escolar. Nem sei se naquele tempo chamava pré-escolar, chamava alguma coisa. Aí nós fizemos um barraco assim, com esteios como esses aí, só que era coberto de palha de indaiá. E lá então nós colocamos uma escolinha. Quem dava aulas lá? Eu. Eu tinha que dar as aulas, eu tinha que fazer a comida, eu tinha que limpar os quintais, eu tinha que fazer tudo. Mas por sorte, graças a Deus, lá em Pinhal eu tinha uma companheira de infância, né? Ela ficou desempregada, o nome dela Sebastiana. Ficou desempregada, ligou um dia dizendo, eu estou desempregada, eu quero ir passear aí onde estão vocês. E ela veio passear e resolveu ficar. Ela era enfermeira, né? Aí nós duas dividíamos os trabalhos, né? O fato é que o pessoal que morava na região, a 30 quilômetros de distância, 30, 40 para mais, ficaram sabendo que lá tinha uma escolinha. E foram chegando com as suas crianças pedindo para colocar ali na minha escolinha, né? E eu recebi 30 crianças, 30 alunos, né? E eles faziam, eu não tinha onde pôr as crianças. Eu tinha a escola simplesmente e o casebre onde a gente ficava, né? Mas eles faziam um casebre na beirada do rio, deixavam lá uma pessoa mais velha com as crianças deles, para eles virem todos os dias da minha escolinha, graças a Deus. Então essas crianças foram os meus primeiros alunos, né? Isso foi me incentivando a fazer crescer. Essa escola, ela tinha que ocupar as crianças o dia todo, portanto a senhora ficava o dia todo com elas. O dia todo com elas. Aí nós fazíamos almoço, dávamos almoço, né? E... Como era a comida? Onde iam buscar a comida? Ao quintal? Tinha um pequeno quintal? Ah, minha filha, a gente fazia uma horta, os coelhos iam lá e comiam toda a verdura da nossa horta. Porque era perto de uma matinha, sabe? Então tinha esses animaizinhos. Mas eles comiam a parte deles, ainda sobrava a nossa, né? Graças a Deus. E arroz, feijão, as coisas mais pesadas. Aqui em aqui na sede, o que é hoje Alto Paraíso, tinha um senhor com um empóriozinho lá embaixo. E ele vendia os alimentos mais pesados, né? Então, a gente vinha de lá, comprava, fazia a comida. E como era o clima? Chovia muito, fazia muito sol? Como era em 60 o clima aqui? Olha, não é diferente de hoje, não. É aproximadamente 6 meses chuvoso e 6 meses seco, né? Aproximadamente. E era bom, o clima é bom. A senhora e o seu marido não sentiram a diferença para o sítio de onde vinham? Aqui não era muito diferente do sítio de onde vinham? Não era muito diferente, né? Só não tinha isso que eu digo, né? Os recursos que a gente tem dentro de uma cidade, né? Não tinha. E a cidade que era para ser criada, como foi? Quando é que ela veio? Foi complicada,
porque era para ser criada, mas a gente não tinha os recursos financeiros. E a instituição, que seria no caso a OSCAL, né, que era a organização, pegava recursos com os grupos de fraternidade, mas eram mínimos os recursos. Mal dava para a gente se manter ali, né, e tocando o que a gente podia. Até que, mas já tinha esse companheiro lá, ele era pedreiro, até que um dos grupos resolveu mandar os primeiros tijolos, os primeiros materiais, cimento, ferro, o que precisasse, e os tijolos nós fizemos ali. Nós fizemos, o meu sogro lá em Pinhal era oleiro, e ele tinha, antes da gente sair de lá, ele nos deu, o Francisquinho, nos deu uma lição de como fazer tijolos. E nós fizemos os tijolos para a primeira casa. A terra aqui da argila, Hein? a terra aqui dá o quê para fazer tijolo? Dá a argila, chama-se a argila, né? A gente tinha lá perto, perto do rio, uma argila que dava para fazer tijolo. E nós fizemos os tijolos. Quantas vezes dormimos ao pé de uma caeira para poder queimar os tijolos, né? E foram feitos os primeiros, nós fizemos a primeira casa. Dona Romilda, os anos foram passando e como é que foi? Como é que foi crescendo a sua escola, a escola que a senhora fundou e a cidade que... Então, tinha a escola, a nossa casinha, que é essa que eu acabei de falar, né, que construímos, graças a Deus, e tinha a escola, as crianças, as famílias estavam se aproximando, morando lá mais próximo, aí as crianças iam e voltavam todos os dias, né, ia para a escola, voltava para casa e tal, mas almoçavam lá com a gente, enfim, durante o dia ficavam lá. E aí uns companheiros de fora resolveram, não, vamos ajudar a fazer mais umas casas aí, né. Foi aonde começaram as construções. Aí eles mandavam caminhões de materiais e tudo, e a gente foi fazendo devagarinho. E ela existe, vocês podem ir lá que ela está. Onde é? Quantos quilômetros? 17 quilômetros daqui. 17 quilômetros deste local aqui. Vocês construíram essas casas já na década de 70. Ainda antes de 70 nós construímos, que nós chegamos em 64, né? Aí antes do ano 70 nós conseguimos construir as primeiras casas. Construímos essa que a gente morava e uma um pouco maior que a gente chamava de coletiva, porque servia para tudo, servia para os visitantes, servia para, enfim, fazia comida lá para todo mundo. E construímos essas duas. Até que depois foram aparecendo esses companheiros que eu falei e fomos construindo outras, né? Já na década de 70? Já 70, na década de 70. A polícia militar não aparecia aqui para vos perguntar o que é que vocês estavam a fazer? Não, porque a cidade tinha prefeito aqui, tinha prefeito, né? E era uma cidade ainda pequenininha aqui, Alto Paraíso, né? Só com uma rua, conforme eu já citei, mas tinha administração. E eles de vez em quando apareciam lá. Mas durante a ditadura brasileira houve muita repressão do povo. O povo foi muito apertado aqui no Brasil. Vocês sentiram isso aqui? Não. Parece que o nosso espaço era abençoado. Ninguém nos perturbava. Ninguém. Mas o presidente dessa instituição, dessa organização que eu falei, ele era um advogado e um idealista. Então ele estava sempre, né, atento a tudo que pudesse acontecer e estava sempre presente, entendeu? Então nos ajudava muito. E quando aparecem os outros filhos da senhora Romilda? Os outros filhos? Bom, apareceu essa menina. Eu cheguei no ano de 64, aí em 65 nasceu essa aí, né?
Já a outra, a seguinte, a Thaisa, o nome dela, essa é Lívia. A outra é Thaisa. A Thaisa hoje trabalha na Câmara dos Deputados em Brasília, né? Mas a Thaisa, já quando nasceu, já tinha uma casa construída. Essa nasceu no barraco coberto de palhas. Ela até acha graça, ela ri, quando eu falo que quando chovia tinha que abrir o guarda-chuva em cima dela na cama, né? Para não tomar os respingos da chuva, né? Mas foi tudo bem, graças a Deus. Aí a outra nasceu já numa casa e depois foram nascendo outros, né? E quando é que vocês saem dessa cidade que construíram para aqui? O que é que acontece para vocês mudarem de lugar aqui para Alto Paraíso? Aqui para Alto Paraíso, a história é um pouco longa. Bom, nós já tínhamos lá 13 casas-lares. Cada casa abrigava um casal, ou um solteiro ou uma solteira, conforme o caso, com 8 crianças. Então nós já tínhamos 100 crianças lá frequentando o educandário, né? Não, eu falei errado. Já tínhamos 300 crianças frequentando a escola e tínhamos 100 crianças nas casas-lares construídas. Mas foram chegando pessoas com ideias diferentes, né? E aí a gente, para não criar nenhum problema, ia cedendo, mas nós pensamos que pudesse degringolar o projeto, né? Aí nós demos uma de humildes e dissemos, nós estamos à disposição, se vocês quiserem a gente pode sair. Já tinha uma diretoria em Brasília. Essa de Belo Horizonte tinha vindo para Brasília. E eles não compreendiam muito o assunto não, sabe? Porque os senhores, a dona Romilda e o seu marido, eram vistos como os chefes da equipa daquela comunidade. Aqui na comunidade, sim. Éramos vistos como, sabe? E quando há essa mudança para a chefia central de Belo Horizonte para Brasília, há uma distância muito grande entre os senhores e as outras, e a chefia, é isso? É. Aqui esses novos diretores eram pessoas, e são até hoje pessoas excelentes, todos funcionários do Banco do Brasil, gente, né, mas acontece que, não sei, no ideal não estava bem lá dentro deles, né? E nós acabamos resolvendo sair, e saímos. E vieram para aqui? Não, nós vendemos os bens que nós tínhamos deixado no estado de São Paulo, né? Tínhamos deixado, que éramos trabalhadores, graças a Deus, estávamos com a nossa situação financeira equilibrada, né? Deixamos lá nossos bens, deixamos casa, deixamos tudo e resolvemos vender lá e compramos uma fazenda aqui perto, que é a Fazenda Posse. Ela está ali até hoje. E nessa fazenda nós montamos um abrigo. Aí não era casas-lares, como era na Cidade da Fraternidade, mas era um espaço grande, onde as crianças da região também podiam ir e ficar a semana toda conosco para estudar. Fiz uma escolinha, já foi em 1980. Em 1980 saímos de lá, aí viemos ali onde compramos essa fazenda, né? No ano de 83 nós já tínhamos crianças estudando lá. Fizemos. Paulo Freire foi alguma inspiração para vocês? Naquela época eu nem sabia quem era Paulo Freire. Depois é que eu vim, né, conhecer, estudar, porque não tinha nem tempo mais para pegar nos livros, nas notícias também chegava com dificuldade. Nós nos comunicávamos com Brasília através de um radinho, sabe? Então, naquele tempo eu não sabia quem era Paulo Freire, né? Mas o fato é que nós conseguimos depois. Deixa eu ver onde é que eu estou parada agora. Nessa fazenda? Construímos uma escolinha. Aí eu procurei registrar essa escolinha e
Ela funcionou durante 20 anos aqui nessa fazenda. Agora... E o seu marido trabalhava em quê nessa altura? Olha, o meu marido, desde que nós resolvemos vir para o estado de Goiás, ele antes trabalhava como escriturário da Companhia Paulista de Força e Luz, lá em Pinhal. E tínhamos a tal loja que eu já mencionei. Mas quando viemos para aqui, ele passou a ser um faz-tudo. Ele fazia de tudo, sabe? Porque tinha sido também criado na roça. Então ele tinha noções, né, do que fazer dentro de uma fazenda. Aí ele, desde lá da Cidade da Fraternidade, ele fazia de tudo. Tudo. Carpia se precisava, dirigia, enfim, tudo que você possa imaginar que um homem fazia para sobreviver, ele fazia. E ao chegar ali nessa fazenda, a mesma coisa, mas daí passamos. Quando saímos da Cidade da Fraternidade, ele deixou lá, meu marido era e é até hoje um gigante. Ele lá deixou 1.000 cabeças de gado, deixou as 13 casas lares, né, construídas, deixou também o reflorestamento, passamos a fazer reflorestamento. Infelizmente tivemos que tirar uma boa parte do cerrado para poder plantar eucaliptos. E os eucaliptos era sobrevivência, né? Por quê? Por que os eucaliptos era sobrevivência? Porque, bom, chegou um companheiro de Brasília e deu uma sugestão. Precisa ter uma fonte de renda aqui. E eu conheço, esse homem dizia, eu conheço o trabalho de reflorestamento, então eu posso passar para você. Mas vocês vão ter que esperar 7 anos até a primeira produção, né? Mas o meu marido topou, disse, não, vamos fazer o reflorestamento. Aí tirou uma parte do cerrado, plantou eucalipto e até hoje nós estamos vivendo disso. Isso daqui vive praticamente eucaliptos, que nós plantamos lá na Cidade da Fraternidade. Portanto, vocês cortaram árvores do cerrado para plantar eucalipto. Eucalipto. Quem é que comprava o eucalipto? Não, mas o eucalipto ainda ia demorar 7 anos para poder cortar e ser consumido, né? Então, nesses 7 anos, foi assim, tentando viver, trabalhando, plantando arroz, plantando feijão, plantando o que pudesse, né? E o gado que ele ia comprando, conforme as possibilidades permitiam, ia comprando um gadinho, então a gente tinha o leite das crianças, né? Tinha carne, nós não comíamos já naquela época, como não comemos até hoje. Então era mesmo para produção de leite, né? E para vender? E para vocês venderem, para ganharem mais algum dinheiro? Não sobrava para vender, né? Porque nós tínhamos as crianças, aí não sobrava. Não sobrava não. Esses companheiros dos grupos de fraternidade começaram a mandar a sua contribuição para a sede da instituição. E a sede nos ajudava, né, a comprar os víveres, no caso. Ao final de 7 anos, os senhores podem tirar rendimento dos eucaliptos. Aí sim. Que rendimento é? Esse rendimento é assim, você corta o eucalipto, vende a madeira para escoramento de casa, vende para esse, atrás de você tem um pau aí, olha, né? Vende para escoramentos de lajes de casas e vendia também estacas, mourões de cerca para os fazendeiros vizinhos, né? E isso acontece até hoje, né? Vocês plantam esses eucaliptos? Plantamos, desde a sementinha. A sementinha tem o tamanho do fundo de uma agulha. Esses eucaliptos todos, ó, todo esse madeiramento foi plantado ali, a sementinha, a gente fazia o viveiro, né? Quando a muda tinha seus 20 centímetros aproximadamente, levava para o campo e esperava 7 anos para elas crescerem, né? E é assim que se faz o reflorestamento. E agora, quando é que vocês saem dessa fazenda e vêm para aqui? Para aqui, para a cidade.
Então, aí a gente tinha a escola lá. Conforme eu disse, as pessoas da região começaram a mandar as crianças lá para a escola nossa, lá na fazenda, né? E nós demos o nome à escola de Francisquinho, que é o nome do meu sogro, né? Aí trabalhávamos lá na escola Francisquinho, atendendo as crianças da região. E numa certa ocasião, nós sentimos que aqui na cidade, que já tinha crescido um pouquinho a cidade, tinha havido aí um lugar que até hoje eles chamam de invasão, né? O pessoal começou a fazer suas casinhas por aí, tinha crianças também para a escola, tudo, então já era uma pequena cidade. Aí nós fizemos lá a escola Francisquinho, funcionando até a 4ª série. Depois eu consegui autorização para funcionar até a 8ª série. E aqui na cidade nós abrimos uma creche. Eu vinha de lá todos os dias para trabalhar aqui. Por quê? Porque essa minha filha já tinha crescido e ela tomava conta da escolinha lá e eu vinha para cuidar da creche aqui, né? A creche, até que hoje viraram escolas. Né? E vieram para aqui em que ano? Em que ano é que vieram para aqui? Em que ano que viemos para aqui? Aí continuávamos então com a escolinha lá e com a escola aqui. Acontece que em já no ano de 2006, né, eu senti a necessidade de morar aqui porque já tinha começado esse trabalho aqui, que começou com uma creche e depois virou uma escola também até quarto ano, né? Até a 4ª série. Aí eu tinha que vir trabalhar aqui. Então nós resolvemos ter uma casa aqui na cidade, né? Isso foi no ano de 2006. Em 2006, fui incrementando o trabalho deste espaço e passei a morar aqui na cidade. E lá continuou ainda um tempo, depois resolvemos desativar. Porque aqui eu passei a levar até a 8ª série. Né? Aqui, além de escola, também é um lar de crianças. Nos outros sítios também tinha esse lar? Não. Não. Nos outros era só escola? Só escola. Então e aqui quando é que começa o lar? O lar é o seguinte, querida. Lá mesmo ainda na fazenda não tinha lar, mas tinha um atendimento de segunda a sexta para as crianças que ficavam um pouco distantes, né? Não dava para ir e voltar todos os dias. Então a gente tinha esse atendimento lá. E daí começamos a dar atendimento aqui, porque o prefeito da época fechou a creche, as crianças não tinham para onde ir. Nós resolvemos fazer a creche aqui, né? E então era melhor que eu viesse morar aqui na cidade, né? Em vez de ficar indo e voltando todos os dias. Isso foi em 2006. O projeto de educar crianças, esse grande projeto, é uma coisa que a acompanha sempre, em toda a sua vida. Desde criança. Desde quando minha mãe enfrentou todas as dificuldades para me levar para uma escola, né? Aí eu comecei a sentir a necessidade das outras crianças, né? E daí... Há alguma vontade da senhora, ao longo destes projetos, de ensinar coisas a estas crianças que têm a ver com o cerrado? Ou seja, além de ensinar a ler, a escrever, havia uma preocupação em ensinar o que era o cerrado, o que tinha o cerrado, qual é que era a tradição do cerrado, qual é que era as plantas do cerrado?
Bom, fazia parte de uma das matérias escolar, né? Que é a educação ambiental. Então nós falávamos de tudo para eles, inclusive até passeava, levava para conhecer tudo, né? Conhecer uma fazenda, isso aqui. Sempre houve essa preocupação ambiental. E depois das reservas da biosfera, depois do Cerrado ser uma reserva, a senhora sentiu alguma diferença aqui das crianças que dissessem alguma coisa em relação aos pais em casa, ou do prefeito para fazer alguma coisa de diferente aqui ou na fazenda? Como eu vim aqui para trabalhar na cidade, mas simultaneamente também a cidade estava crescendo, né? Ela estava crescendo e chegando pessoas com novas ideias e tudo, né? Então já não dava para a gente fazer prevalecer a nossa ideia inicial quando viemos para Alto Paraíso. E as outras escolas também aí foram crescendo, né? Foram nascendo e crescendo. Então nós não fazemos sim esclarecimentos para as crianças, né? Fazíamos e continuamos fazendo esclarecimentos sobre tudo isto. Porém, não é uma coisa assim como talvez devesse ser, né? E ao final de 60 anos aqui, quais são as principais diferenças que a senhora vê aqui? São os bichos? São as plantas? Há alguma coisa de diferente aqui no Cerrado em 60 anos? O quê? Bom, os bichos ainda existem, os mesmos bichos daquela época. Quando vim para a Cidade da Fraternidade, nós acordávamos com o canto das siriemas, né? E quando a gente às vezes está viajando, ainda vê siriemas cortando a estrada, né? Mas é muito menos, muito menos, né? E outros bichos também, sabe? Tem as placas na estrada dizendo cuidado, né, bichos silvestres e tal, mas é um ou outro, não é a quantidade que tinha naquele tempo em que nós viemos para aqui, né? E hoje, qual é a sua principal preocupação aqui no centro? Já vai passando o testemunho à sua filha, não é? Mas qual é a sua principal preocupação aqui dentro deste espaço? Atualmente eu não tenho mais o ensino fundamental completo, não tem mais, só temos atendimento à educação infantil. Por quê? As mães precisam trabalhar, elas não têm onde deixar seus filhos. Como vou te esclarecer agora, já tinha falado antes, hoje está aqui tudo, não tem nenhuma criança por aqui, né? Mas porque elas foram passear, né? Hoje é um dia especial para elas, foram levadas a passeio lá na aldeia indígena, né? Hoje. Então elas passeiam bastante, graças a Deus. Então nós damos atenção à educação infantil para atender a essas mães. E a questão do lar que você me perguntou anteriormente é porque nós fomos para a Cidade da Fraternidade naquela altura, em 63, 64, para construir lares família para crianças abandonadas. Chegamos a ter lá 13 lares e quando saí de lá eu vim com aquilo na cabeça, né? Nós temos seus lares ainda para construir. Aí começamos com a creche, até que um dia chegou uma pessoa pela madrugada, chegou bem cedinho aqui. Eles que estavam desde a madrugada com o filho chorando no colo, porque a mãe tinha fugido para Brasília, jogou a criança lá no serviço onde ele estava, jogou a criança lá com ele, a criança estava com fome. E então eu falei, meu Deus, eu tenho a creche para você deixar a sua criança o dia todo, mas e o restante do dia e a noite, né? Eu não tenho esse lugar. Mas onde você estiver, nós vamos dar uma ajuda, vamos continuar dando uma assistência, né? E aí ficou na minha cabeça, é o lar que está faltando. Aí construímos aquele lar ali.
A senhora Que é o primeiro, eu tenho fé em Deus que vai aparecer gente que vai construir os demais. A senhora sente que há, fora destes muros, uma pressão muito grande sobre a mulher e sobre a função dela de trabalhadora fora de casa e o papel dela como mulher? Não sentimos isso, não. Apenas essa questão delas não terem onde deixar as crianças, mas existe essa creche, o município também já tem outra creche, tudo, então, né, dá para atender a necessidade dessas mães, né? E na cidade da Fraternidade, a senhora sentia isso? Sentia que as mães eram jogadas sozinhas e que não havia quem desse um suporte ali aos filhos delas? Elas tinham que se virar. Não, as famílias que levavam as crianças lá para a cidade da Fraternidade, elas mandavam as crianças para lá para estudar, porém faziam um casebre na beirada do rio e deixavam uma pessoa da família com elas. Aí elas vinham com a gente no horário escolar, vinha de manhã e ia embora de tarde, né? Até que mais à frente começaram a chegar aquelas que precisariam ficar o dia todo. Nós fomos construindo os lares e colocando as crianças nos lares. Aí já tinha 13 casas-lares. Se eu pudesse pedir à senhora que dissesse o que é ser aqui do Alto Paraíso, o que é viver aqui, o que é que a senhora dizia? O que é viver aqui? Olha, para mim, viver aqui no Alto Paraíso é o lugar que eu escolhi para passar o restante da minha vida, né? Desde aquela época em que vim até hoje. E eu sinto que para mim é o meu lugar. E as pessoas que vierem para cá também, com as quais eu tenho conversado, estão se sentindo bem. Não sei se respondi ao que você perguntava. Muito bem, muito bem. E esta cidade, fora destes muros, qual é a sua maior preocupação? Porque é uma cidade, apesar de tudo, grande, não é? Num território especial. Tirando aqui, dentro dos muros, fora dos muros, há alguma preocupação aqui nesta região? Deve ter pessoas que sintam preocupações, mas eu não sei mencionar. E este projeto que têm aqui, de que nos falaram logo assim que nós chegámos, querem falar um bocadinho sobre ele? Sobre esse projeto do lixo? Aí tem a mestre de minha filha, que... Meu nome é Lívia Rinco. Eu acompanho minha mãe nessa jornada desde quando nasci, né? Já nasci dentro do projeto social. E o tempo inteiro eu vim trabalhando, né, nesse movimento todo, desde lá da Cidade da Fraternidade, enquanto criança, depois adolescente, e acompanhei nesses outros projetos quando vieram para Alto Paraíso, né? A sua formação foi toda feita aqui? Não, eu precisei sair um tempo, estudar em Brasília, né? Foi quando eu fiz faculdade, quando me casei e quando eu retornei, já retornei com 2 filhas. E depois um filho eu ganhei aqui. Você estudou o que lá? Lá eu fiz artes, educação artística e depois fiz pedagogia, né? Que é a área da educação, é a área que realmente eu gosto. Você regressa em que ano? Eu voltei para cá, eu tive 2 saídas na verdade, né? Mas eu voltei para cá em 87, quando a minha filha já pequena, eu voltei. E depois eu precisei sair de novo por uma questão de problemas familiares, né? Fiquei fora mais 10 anos e retornei em 2017, agora por último. E como é ter como herança isto que nós temos aqui, não é? Como é ter uma mãe assim? Sim, é uma responsabilidade gigante, né? Eu falo que é um bastão pesado que eu estou pegando agora, o peso danado, porque realmente meus pais são ícones aqui nessa comunidade, são pessoas admiráveis, né? Trabalharam sempre muito a vida inteira
em benefício do próximo, doaram a vida deles, né, para isso tudo. Então, realmente, dar continuidade a esse trabalho é algo de muita responsabilidade, mas que eu gosto muito, né, que eu amo. Eu nasci dentro, então eu fui já me formando dentro dessa base, né, dessa base mesmo de fazer o trabalho em benefício da comunidade. E eu gosto bastante, me sinto bastante realizada em estar aqui. Minha vida também, como a dela, agora se resume a esse trabalho aqui. Eu passo o dia todo aqui, fico o tempo todo aqui, né, com ela. Dona Lívia, e conte-nos que projeto é este do lixo, que estávamos a falar aqui destes caixotes? Então, o lixo, eu falei, né, que é a menina dos meus olhos agora. Em todos os projetos que nós realizamos aqui, é algo que eu estou gostando bastante, porque quando eu voltei de Brasília, eu fiquei bastante impactada com a forma que o lixo estava sendo tratado aqui na cidade. Há um tempo atrás, anos atrás, havia sido um trabalho já realizado na comunidade para fazer esse gerenciamento dos resíduos. Tem até uma usina, né, que está desativada, onde é o atual lixão, infelizmente, que aconteceu nessa época. E nós fizemos um trabalho bem, assim, amplo na comunidade, com as escolas, inclusive, para dar esse destino correto ao lixo, naquela ocasião. Quando eu fui para Brasília e que voltei, que não existia mais nada disso, né? Que a usina tinha virado um lixão, que eu via o lixo todo espalhado pela cidade, tudo misturado. Isso foi me dando uma angústia, uma tristeza absurda, né? E aí logo eu descobri que existia a Recicle Alto, que é o trabalho que é realizado pelo Luiz Aço, né? Que é de gerenciamento desses resíduos e encaminhamentos para esses resíduos, para os lugares apropriados. E eu fui me inteirando disso e aí eu entendi que existia esse trabalho do Luiz Aço, mas que muito pouco chegava até ele, da comunidade, assim como é até hoje, né? Parece que 20% dos resíduos sólidos, aproximadamente, chegam até ele para ser encaminhado. E eu me preocupei bastante com isso, né? Quando a gente colocava o lixo na lixeira, tudo misturado, aquilo me dava uma angústia. E fui entendendo então que a gente precisava recomeçar esse trabalho aqui em Alto Paraíso, um trabalho que já havia acontecido há muitos anos atrás, né? E começamos aqui dentro da nossa instituição, então, fazer a coleta seletiva, fazer a separação, separar o que era reciclável. Introduzimos as composteiras para dar o destino a esse lixo orgânico. Então, aqui dentro da instituição, a gente consegue realizar isso já com tranquilidade. Faz 3 anos que, mais ou menos, a gente implantou esse projeto e aqui dentro a gente consegue, né? Graças a Deus, manter essa questão bem equilibrada. E aí nasce, então, o nosso desejo de ampliar isso para a comunidade, de levar esse conhecimento para a comunidade, para poder ensinar as pessoas a separarem e fazer com que esse resíduo sólido chegue nos lugares onde eles serão encaminhados, principalmente através da Recicle Alto, né, que acontece aqui. Então, nós estamos exatamente nesse momento, estamos fazendo uma parceria, inclusive, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Educação, para a gente iniciar esse trabalho, quebrar um pouquinho esses muros aqui e levar o nosso projeto para a comunidade, né, que a gente já aprendeu a fazer aqui, então a gente já quer ensinar a comunidade. E vamos iniciar agora nesse próximo semestre com as escolas, então traremos os professores para cá para fazer a formação, para que nas escolas a gente consiga auxiliar, né, dessa forma. A gente tem uma equipe pequena, somos nós mesmos que fazemos sempre tudo, né, mãe, como a senhora contou, sempre nós fazemos tudo, então a equipe é pequena, mas temos uma professora de educação ambiental. Tem eu, que não sei nada de meio ambiente, mas que sou muito incomodada com essa questão. E vamos realizar agora, então, nesse próximo semestre, esse trabalho de formação com foco, né, formação na educação ambiental com foco no gerenciamento dos resíduos sólidos, que a gente chama de bendito lixo aqui dentro, né, que é um bem que a gente entende que pode ser transformado, que pode ser reciclado, que pode fazer uma transformação, inclusive, social, né? Num âmbito, sim, bem social mesmo. Ser do Cerrado, ser de Alto Paraíso, é ser... Muito feliz. Eu sou muito feliz aqui. Eu falo que a gente mora no melhor lugar do mundo, né?